Olá, tudo bem? Esse mês de setembro que passou agora, eu fiz aproximadamente umas 20 palestras pelo Ministério da Saúde por essa campanha de prevenção ao suicídio. E eu fiz essas palestras aqui na região onde eu moro, em escolas para crianças que estão no segundo e terceiro ano, já praticamente adultos, né? Saindo da adolescência para a fase adulta. A palestra, obviamente, eu não conseguiria reproduzi-la aqui, até porque ela tem toda a sua dinâmica, os seus gatilhos para a participação e prender a atenção dos ouvintes. Entretanto, tem alguns pontos importantes que se faz necessário eu passar acreditando, até pelas estatísticas que o YouTube me dá, que mais de 90% das pessoas que acessam o meu canal são casados, possuem filhos ou têm a intenção de tê-los acima de 25 anos. Então eu acredito que esse assunto é importante para você, principalmente pelo fato de que nós temos algumas estatísticas alarmantes a respeito do suicídio. Por exemplo, no ano passado o número de pessoas que morreram por suicídio foram maiores do que o número de pessoas que morreram pela AIDS. E esse número ele é preocupante quando nós analisamos o fato de que tem mais pessoas morrendo porque querem morrer do que por meio de uma doença sem cura. Você entende? E um grande número dessas pessoas que cometem suicídio é justamente adolescentes. Adolescentes e adultos até os 28, 29 anos de idade. As causas apresentadas por esses índices é do que eu quero tratar aqui com vocês. Pois bem, quando a gente fala dessa classe de pessoas de 15 anos até 28, 29 anos, nós temos algumas semelhanças nas causas do suicídio. Eu não vou falar propriamente dito do fato em si, como se consuma o suicídio, mas de características que levaram a essa pessoa a cometer suicídio, tá bom? Existem várias circunstâncias que são favoráveis à pessoa para que ela enxergue a morte como a solução dos seus problemas. O que nós podemos perceber é que todo suicida ele grita por socorro, ele pede socorro, ele manifesta que algo está errado e que ele precisa de ajuda. E mesmo após ele cometer o suicídio, é possível se rastrear as causas que levaram ele a cometer tal ato. E dentre dessas causas nós temos conflitos familiares, nós temos frustrações amorosas, nós temos o estresse, nós temos a depressão, nós temos a enfermidade. Você está percebendo? São vários fatores. Cada um deles tem um poder muito forte para conduzir a pessoa ao suicídio. Se torna mais agravante quando na mesma pessoa está incluso 3 ou 4 circunstâncias dessas. Por exemplo, a pessoa ela tem um conflito familiar em casa com o pai e a mãe, ela passou por uma frustração, quer seja profissional, amorosa, financeira, e ela ainda foi acamada por alguma enfermidade. Ou seja, essa série de circunstâncias tornou essa pessoa num enorme potencial candidato a cometer suicídio. Mas acerca de enfermidade, situações financeiras e todos esses outros fatores eu não quero falar, eu quero falar da responsabilidade familiar. Existem algumas circunstâncias familiares que são muito propícias para que esses jovens ou essas pessoas conduzam-se para o suicídio. Nós podemos verificar algumas dessas situações. Uma muito alarmante e que hoje é praticamente impossível você trabalhar contra isso, porque a sociedade prega-se a favor disso, é a separação. Os danos causados nos filhos provenientes de uma separação são quase que irreparáveis. Seja ele adulto, seja ele adolescente, seja ele criança. A falta de uma das figuras paternas que configura a imagem de família, de segurança, de porto seguro, de exemplo, para se moldar o caráter, a personalidade e a vida emocional de uma pessoa, é crucial. Então, quando um pai e uma mãe se separam e deixam uma criança para trás, naquela criança gera-se uma ferida praticamente irreparável.
no sentimento de abandono, de desprezo, de traição. É normal que essas crianças se desenvolvam com dificuldade de se confiar, com uma antipatia, se foi o pai que foi embora, aos homens, se foi a mãe que foi embora, às mulheres. Existe uma dificuldade em se acreditar na plataforma familiar. Ou seja, todos esses elementos vão contribuir para que o desenvolvimento saudável dessa pessoa seja comprometido, sendo assim mais propício que ela venha a sofrer as outras consequências que pode tornar a situação mais agravante e então mais propícia a um suicídio. Outra situação familiar que pode vir a ocorrer é o fato de agressões, de violência. Agora nós estamos falando de pai e mãe. A presença do filho diante de uma cena de discussão, de briga, de ofensas por palavras ou até mesmo por vias de fato, gera-se um dano na criança, mais uma vez, quase que imensurável e irreparável. Porque no pai e na mãe, a criança ela se desenvolve tendo neles a figura da segurança. O mundo pode desabar, o pai e a mãe é a principal figura para se proteger a criança. Quando ele enxerga nesses dois uma insegurança, essa pessoa, essa criança, esse jovem, ele vai se desenvolver com essa dificuldade também. Gera-se uma antipatia, gera-se um medo, gera-se um terror, gera-se um trauma. E isso vai acompanhar essa criança por toda a sua vida. E mais uma vez, tornando ela vulnerável para se agravar essa situação proveniente de outras que essa vai acometer. Além dessas duas, nós temos também a violência sexual, que infelizmente e lamentavelmente ocorre, trazendo danos ainda muito maior. Não sei se você percebeu, mas a gente trouxe muita questão da segurança. Se nos outros dois casos que eu mencionei familiares, a segurança é comprometida, nesse então, ela praticamente é destruída, porque é violado a segurança, a confiança, a intimidade da criança ou do adolescente, e os danos são muito maiores. E agora, por si só, esse dano causado, ele já vem com agravantes, porque compromete, além de todos esses aspectos, a autoestima, trabalha-se com o medo, e mais o aspecto físico. Você está me percebendo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se porventura você tem filhos, sobrinho, conhecidos, vocês precisam prestar mais atenção neles. Os sintomas de um candidato ao suicídio, eles são facilmente detectáveis. Primeiro, é possível se detectar pela circunstância em que ele vive. Segundo, pelas atitudes que ele esboça, quer seja em resposta a uma dessas circunstâncias, quer sejam voluntárias. É possível se descobrir por meio da conversa quais são os planos dessa pessoa, quais são os sonhos dela para o futuro, quais são as metas da sua vida. Quando você começa a ver lacunas e o comprometimento desses planejamentos, você percebe que a pessoa não está olhando mais para o futuro. Talvez ela nem está mais olhando para o presente. Tudo que ela enxerga é o passado. Se porventura você detectou que talvez seu filho, você ou alguém que você conheça é candidato a um suicídio proveniente dessas situações familiares, eu quero recomendar a você o seguinte: parece um pouco clichê dizer que Deus é capaz de transformar, de fato o é. Então, por meio disso, eu não vou conduzir o término desse vídeo para esse lado. Mas eu quero dizer para você que uma conversa com as partes envolvidas, um pedido de perdão, o início de uma restauração, um novo começo, você demonstrar para a pessoa que foi danificada pelos seus atos ou por atos de outros, que agora vocês querem reparar esse dano, que vocês querem curar as feridas que foram feitas, que você quer tapar os buracos que foram feitos no emocional, na autoestima, na vida dessas pessoas, já é um grande caminho. Eu me preocupo muito com o trabalho de alguns profissionais da psicologia, por exemplo, que quando são procurados para lidar com uma pessoa num grau de depressão, caminhando para o suicídio, ao invés de tentar resolver a questão
de se limitar aos danos e tentar reverter com conversas, com pedidos de perdão, com mudança de atitude, de postura, mudar a sua perspectiva do futuro, entender melhor o passado ou até mesmo esquecê-lo, o que eles fazem é medicar remédios que geralmente tira a força física da pessoa, a torna dependente, talvez simplesmente para que ela não cometa o ato, perca a motivação do ato. E não deveria ser assim. Não adianta agora você tomar remédios. O que resolve é você resolver o problema, é você lidar com o problema. É você saber que existe um dano que precisa ser reparado. Então, se você é a pessoa que foi danificada, você precisa perdoar. Você precisa olhar para Deus agora e enxergar uma perspectiva de vida que Ele promete. E saber que não foi injustiça o que aconteceu com você, mas foi consequência do pecado que existe nesse mundo. A maldade que existe nesse mundo. Que é na maldade revelada é que a gente também consegue enxergar a bondade e a misericórdia de Deus superabundando toda a maldade que existe nesse mundo. Você está me entendendo? Se porventura você foi quem causou o dano, saiba que existe uma grande responsabilidade sobre ti. Jesus, ele disse no livro de Mateus, tem um determinado momento que ele chama as crianças para perto de si, e ele diz assim que são delas o reino do céu. E ali ele explica que a bondade, a humildade, a pureza dessas crianças são os requisitos que todos que almejam o céu deveriam ter. E aí ele diz assim, que ai daqueles que escandalizam ou fazem tropeçar aos pequeninos, porque Deus irá cobrar os que fazem tal coisa. E Jesus termina dizendo assim, entre o meu juízo e as consequências, melhor seria para quem faz isso amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar, do que aguardar o juízo que vai vir de Deus. Então, se porventura você ocasionou esse dano, saiba que você tem algo muito grande para reparar. Ainda que a pessoa não esboce os sintomas claros e nítidos de um suicídio, mas um dano foi causado e com mais circunstâncias agravantes poderá de fato ser consumado. Olha, esse é um problema muito sério e ele precisa ser resolvido. Nós precisamos parar de perder nossos jovens, nós precisamos parar de perder nossos amigos e familiares. Então, se você recebeu esse vídeo, compartilhe, curta, mande para quem você sabe que está passando por isso, mande para casais que talvez brigam na frente do filho, que se agridem, sabe, que se separaram, que negligenciaram a criação da criança. Mande, informe, alerte, advirta, para que amanhã ou depois você não tenha que encontrar essas pessoas, talvez em um velório, tá bom? Fica com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.